Que pergunta boa aqui agora, ó, do Eric. Olha só. Daniel, sou agrônomo, porém sempre trabalhei na universidade com extensão. Não sei determinar a área de domínio. Trabalho em várias áreas. Isso é problema? Então vamos lá. Essa pergunta aqui é boa, tá? E aqui é algo que a gente tem que dar uma atenção muito grande. Por quê? Porque aqui o depende, ele volta. Porque, presta atenção. Imagine que o nosso colega aqui agora, ele queira continuar trabalhando com extensão. Ele queira, enfim, quer trabalhar na universidade mesmo, quer trabalhar com extensão, talvez quer trabalhar ali com um pouco com pesquisa. Não sei, é porque eu não consigo entender realmente qual que é o seu objetivo principal. Mas beleza, tá bom. Quando a gente fala em trabalhar com extensão, enfim, talvez um acompanhamento mais acadêmico, você ampliar um pouco o horizonte, ele não é ruim. Na verdade, ele acaba sendo necessário a depender daquilo que você desenvolve. Ele não é ruim. Mas ele tem um limite. Ele tem um limite até onde você consegue ir. Mesmo porque se você quiser ampliar demais, você não vai conseguir dar conta. Não existe a possibilidade do nosso cérebro, ele não foi programado para que ele consiga absorver e armazenar a quantidade de conteúdo, de informação ilimitada. Não existe essa possibilidade. Aí a galera fala lá, pô, mas é porque a gente só usa não sei quantos por cento do cérebro. Vocês têm que parar com essas doideiras. Isso não existe, galera. Pô, o nosso cérebro é limitadíssimo. Eu nunca vi ninguém que realmente, talvez assim, vi em filme, vi uma reportagem ou outra de uma pessoa lá que tem memória fotográfica, uma caralhada lá. Mas, porra, isso é exceção, galera. Não adianta pegar essa exceção e colocar isso aqui como regra, porque não é assim que funciona. E o nosso cérebro, ele tem muito disso. Por exemplo, pô, eu estou estudando aqui um tipo de informação. Pô, você está ali estudando fitopatologia. Beleza. Estudou, terminou ali a disciplina, beleza. Pum, saiu dela. Agora eu vou começar a estudar as outras coisas e não volto mais naquilo que eu estudei. Cara, por mais que você tenha se dedicado a esse conteúdo, aquelas informações que você estava ali se dedicando, por mais que você tenha se dedicado, tenha aprendido bem, se você não voltar nessas informações, se não estiver frequentemente trazendo ela para a superfície do seu cérebro para você poder colocar aquilo ali em prática, enfim, você está voltando, aquilo ali vai cair em esquecimento. É assim, cara. É assim. Não tem jeito. Bom, não tem como. Então, assim, existe um limite até onde você consegue ampliar. E eu sempre sou a favor do seguinte, cara, já que é para fazer alguma coisa, né, já que você vai realmente fazer ou desenvolver uma atividade, cara, se não for para desenvolver daquilo ali acima da média, nem começo. Não vale a pena, porque esse processo mediano não adianta. Tá, disso aqui está entendido. Existe até um limite onde você consegue ir. E não é muito bom passar desse limite, porque o seu cérebro não vai conseguir dar conta. Né? Não temos essa capacidade. Por outro lado, existe um ponto muito positivo nisso daqui. Porque automaticamente você acaba tendo contato com várias áreas. E Daniel, isso é bom? Isso é bom, porque quando a gente tem contato com várias áreas, automaticamente isso daqui começa a trazer para a gente um campo de visão, começa a abrir algumas possibilidades de qual área realmente seguir. Talvez você está hoje aí pensando, cara, eu não estou gostando mais de trabalhar dessa forma, eu quero me especializar numa área, quero seguir só aquilo ali. Aí ele fala assim, olha, ele colocou na pergunta que eu não sei determinar a área de domínio. Isso realmente é algo que teoricamente é difícil de explicar. Pô, como é que você define que aquilo ali é a sua área mesmo que você quer atuar? Tá. Tem 2 pontos. O primeiro delas é a inclinação, tá? Cada pessoa tem inclinação diferente. Todo mundo tem determinadas inclinações. Eu dei esse exemplo já, né, de um colega meu que trabalha hoje com pesquisa, né, acadêmica, pô, um cara completamente introvertido, um cara, gente boa demais, gente boaça, mas ele não é uma pessoa que se comunica como eu, por exemplo. Então, possivelmente, ele não faria tão bem o que eu faço e eu não faria tão bem o que ele faz, porque eu não tenho paciência para ficar dentro do laboratório. Não gosto, não é a minha praia, eu não tenho essa... Enfim, existem determinadas tendências. Tá bom, agora, só isso não basta. Só isso não basta. Não basta eu chegar e falar assim, pô, eu tenho uma tendência aqui a, sei lá, eu gosto de fitopatologia, eu gosto de controle de pragas e doenças. Você gosta? Você gostaria de trabalhar com isso? Gostaria. Mas só isso não basta. Você vai precisar colocar muito mais energia ali. Você vai precisar colocar muito mais energia ali. Energia em que sentido? Estudar muito, praticar muito, trabalhar muito em cima daquilo ali para você se tornar bom. Porque só gostar, você vai fazer aquilo ali no máximo na média. Então isso aqui não adianta. Não adianta fazer na média. Você vai ter que colocar energia ali para você, dar um up. Para você realmente ser acima da média. E aqui tem um ponto muito importante. Porque muita gente acha que fala assim, ó, quando eu falo, e ele colocou que a área de domínio, possivelmente ele deve me acompanhar há algum tempo, né, o Eric, e possivelmente já ouviu falando que as pessoas elas realmente têm que definir uma área que elas querem seguir, que elas precisam seguir, que acham interessante e tal.
e que eu realmente continuo batendo nessa tecla. Só que não adianta você pensar assim, pô, eu nasci com um determinado dom, nasci gostando um pouco mais disso aqui, eu tenho uma certa tendência a trabalhar com isso aqui, que isso por si só vai bastar. Ah, mas eu conheci um cara lá que, pô, o cara é um gênio. Essa pessoa, cara, para de pegar essas exceções e colocar elas como evidência, como regra. Às vezes vocês conheceram uma pessoa que realmente, pô, tem uma capacidade intelectual muito avançada, esses caras realmente nasceram com... mas é 1 em 1 milhão. Não adianta querer pegar esses caras. Nós que nascemos na média, por que eu falo nós? Cara, porra, se você vê, porra, ensino médio, fui mediano pra cacete. Superior, fui mediano pra cacete. Tudo que eu fiz lá, eu fui mediano, cara. Só quando eu falo assim, porra, eu tenho algumas determinadas inclinações aqui, sei fazer um pouquinho melhor isso daqui, agora vou me dedicar. Foi quando eu entendi que, pô, a maior parte da população, a maior parte da galera, estão estudando o básico. O que é o básico? Estuda que violino na faculdade, trabalha de 7 a 5, né? Fim de semana livre, não quero saber de trabalho, nada. Eu percebi que essa galera, pô, esses caras fazem isso, a maior parte da população vive na média. Se eu me dedicar acima do que esses caras fazem, eu vou me destacar. E deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Isso aqui, pra mim, isso aqui foi realmente, sim, foi virado de chave. Eu já falei isso aqui sobre isso daqui. Tem muita gente que fala assim, pô, você acha que, assim, de certa forma, existe alguma deslealdade no mercado? Você acha que algumas pessoas são mais privilegiadas? Sim, existem. Existe aquele cara, presta muita atenção nisso que eu vou falar com você aqui agora. Existe aquele cara lá, pô, o cara nasceu, é filho do dono lá, bicho, é sobrinho do dono do presidente da multinacional. Esse cara tem mais possibilidade. Existe o cara ali, pô, que é filho de fazer, cara tem dinheiro pra desgraçar, tem muito dinheiro. São privilegiados e que Deus os abençoe. Mas tá bom, e aí, você vai parar e vai chorar? Não, pô. Pô, eu não nasci com nenhuma inteligência acima da média. Eu também não. Eu não nasci, eu muito menos também, não nasci, claro. Sou classe média baixa, eu nasci. Uma família muito boa, mas sem recursos financeiros. Dá pra nascer assim. Aí você vai fazer, porra, vou fazer o quê? Vou chorar porque os caras são... Só que existe um ponto importante. Eu descobri que esse pessoal que nasceu com mais privilégios que eu, privilégios intelectuais, privilégios financeiros, esses caras estão andando. Eles já saíram na frente, mas eles estão andando. Eu descobri que se eu correr, eu passo esses caras tudo. Daniel, você está falando isso da boca? Eu falo, não, filho, eu não estou falando porque eu fiz isso. Pelo menos nos meus últimos 5 anos eu acelerei. Eu acelerei mesmo, eu corri demais. Estudei muito, trabalhei muito, investi muito, tomei porrada, dei porrada. Fui vendo. Aí eu falei, pô, realmente, cara. E aí quando eu olho para esse pessoal, eu falo, pô, esses caras faziam o básico. O que é o básico? É estudar o básico. É estudar de segunda a sexta. Os caras no final de semana, os caras largam tudo, se desliga completamente. Eu não me desligo, cara. Eu vou fazer isso pra sempre? Não. Eu vou fazer isso quando me distanciar bastante. Né, porra, conversa meio estranha, né? Porque o que você tá falando aqui é meio que fora do jogo. Realmente. Você tem que criar o seu próprio jogo e jogar ele. Não tem muito o que fazer. Entende que esse é um aspecto... Porra, agora, tá, como é que eu descubro a minha área mesmo de atuação? Cara, você tem alguma coisa que você realmente se inclina a fazer? Porra, aquilo ali, eu acho que eu realmente faço bem feito isso aqui. Bem feito no sentido de se eu precisar fazer aquilo ali de graça por um tempo, eu faço. Eu tenho certa inclinação porra, se eu gosto de falar sobre aquilo, eu gosto de assistir sobre aquilo não me dá tédio, aquilo ali é sua área. Isso aqui me chama atenção, aquilo ali é sua área. Aí você olha pro outro lado e fala assim, pô, isso daqui... Se eu me dedicar, se eu conseguir trabalhar nessa área aqui, eu tenho como ter recursos financeiros, no sentido, pô, isso aqui pode me remunerar bem? Se sim, cara, essa é a área. E aí a gente entra num aspecto muito importante, que é a mediocridade da galera. Pô, as pessoas são medíocres, cara. São. Aí não adianta falar assim, pô, você está sendo arrogante. Não tô sendo arrogante. Estou falando porque isso que a gente enxerga. Você vê os caras, pô... Vamos trabalhar um pouquinho mais hoje, vamos trabalhar um pouquinho mais. Vamos depois das 5, vamos depois das 6, vamos depois das 8. Vamos estudar um pouco mais. Não fazem o básico. E cada vez mais, e quanto mais o tempo vai passando, essa porcaria que vocês estão na mão, né, que eu não vou falar que é porcaria, né, porque isso aqui, acho que vocês entendem o que eu estou falando, porcaria no bom sentido, né, principalmente por conta das influências das redes sociais, tá deixando a galera maluca.
Chega, galera, mano, vocês estão ficando doido. Doido em que sentido, Daniel? Você tá falando que eu sou doido? Cara, as pessoas, elas passaram a ter preguiça de raciocinar o básico. Raciocinar o básico. O básico. Tanto é verdade que se você entra no Instagram, olha só, presta muita atenção. Quando você entra no Instagram, quando você começa a olhar os vídeos hoje no Instagram, eles são de no máximo 1 minuto para o Reels. Já percebeu isso? Máximo 1 minuto. Não passa de 1 minuto um vídeo. Algum ali com 2, tá, mas é raro. A maioria são Reels. 90% através de uma dancinha, um hitzinho, um toquezinho legal, uma comédia. Na verdade, a rede social vizinha dessa do Instagram, porque não pode falar o nome aqui, o TikTok lá, esses caras é só dancinha. E por que vocês acham que isso faz tanto sucesso? Porque são vídeos rápidos, fáceis de ser consumidos. Fáceis de ser consumidos. Aí aparece um cara lá falando assim, pô, vou te ensinar agora como, como corrigir o solo em 3 palavras. Aí ele vai fazendo a dancinha, vai apontando o dedo assim, um pra cima, um pro lado, um pro outro, aí vai aparecendo as imagens, puf, o vídeo acabou. Por quê? Porque é fácil de ser consumido. E Daniel, isso é ruim? Isso é péssimo. Isso é péssimo, isso torna a pessoa preguiçosa. A pessoa não quer se aprofundar, ela quer só o superficial. Ela só quer o superficial. Daniel, como corrigir o solo? Aplica calcário. Ah, tá bom, então aprendi. Não, seu burro, você não aprendeu, cara. Você só sabe que o calcário utiliza ali. Mas você não entende como que é o funcionamento, qual que é a dinâmica, por que você utiliza o calcário, como que se deve se utilizar o calcário, por que você deve incorporar, por que a umidade é importante, por que um PRNT maior ele vai ter uma influência maior em pouco tempo. Enfim, não entende, porque virou superficial. E é isso que as redes sociais estão fazendo. Os caras estão pegando vídeos, estão fazendo cada vez mais curto, 30 segundos no máximo. No máximo 1 minuto. Pra quê? Porque é fácil ser consumido. Porque se o vídeo tiver 5, 6, 10 minutos explicando, o que você vai fazer? Você vai passar, porque você não vai ter paciência para assistir. Por quê? Porque nós estamos nos tornando superficiais. E é por isso, agora eu linko aqui com a pergunta do nosso colega, que ele fala assim, Daniel, mas e para mim escolher uma área? Não basta só você gostar da área. Não basta. Se aprofunde, cara. Se aprofunde. Pô, você escolheu seguir a área X? Se aprofunde. Se aprofunde o máximo que você conseguir. O máximo que puder. E se você fizer o máximo que você puder, você já vai estar acima da maior parte da galera. Da maior parte. Por quê? Porque a galera é superficial. É incrível isso, cara. É incrível. Galera, eu tô falando assim, eu não quero que vocês entendam achando que eu tô sendo arrogante ou algo do tipo, não. Eu tô falando assim, não é nem um desabafo isso aqui não, eu tô falando que eu consigo ver no dia a dia. Pô, a nossa empresa, ela fica com processo seletivo aberto. Presta atenção nisso que eu vou falar isso aqui, vocês vão entender como que essa porra é preocupante. A nossa empresa, ela fica com processo seletivo aberto o ano todo. Por quê? Porque a gente quer trazer novas pessoas que a gente encontramos alguém que realmente vale a pena, vamos trazer, principalmente para a área comercial, que a gente tem uma demanda maior, certo? E aí a gente divulga, tá, nas regiões que a gente precisa, tal, e vamos pegando currículo. Ok. E eu participo desse processo, eu não faço as entrevistas, né, são outras pessoas que fazem entrevistas, mas eu ajudo a selecionar os currículos, porque eu não tenho tempo para poder ficar entrevistando o pessoal, certo? Cara, é um absurdo os currículos. É um absurdo. Absurdo. Não dá pra entender o que a galera pensa, bicho. A gente pede pra pessoa preencher, colocar o currículo e coloca lá 5 perguntas pra pessoa responder. E não é pergunta técnica, não. Pergunta simples, lá, só pra entender como é que a pessoa escreve, o que ela fala, como que ela se comunica. Não, é grotesco. Você olhar, é grotesco. Não dá pra entender. Não dá pra entender o que tá acontecendo com as pessoas. Superficialidade. Você pega um currículo lá e fala, por que você teria interesse lá em estar trabalhando junto com a gente, fazer parte do nosso quadro? Sim. Ah, vai tomar no cu, porra. Não tem condição, não. Desculpa o palavrão, mas não tem condição. Mas por quê? Superficialidade. E a maioria, não é? É difícil pegar um currículo que realmente tá... E aí quando eu falo com vocês assim, galera, porra, vocês vão mandar o currículo para alguém? Vai mandar um currículo para a empresa? Porra, produz um currículo. Esquece toda aquele, né, a formalidade e produz um currículo para aquela empresa, falando assim, olha, eu gostaria realmente de trabalhar nessa empresa por conta disso, disso, disso. Estuda a empresa. Quem dera se eu pegasse o currículo lá com a pessoa que estudou na nossa empresa e fala, pô, eu tenho vontade de trabalhar com vocês por conta disso, 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 vou me dedicar, vou fazer, pá. Mas não acha. E eu não tô falando isso da boca para fora. É porque é assim, eu não sabia que estava desse jeito. Nos últimos 5 anos eu estava tão imerso nos nossos projetos, que eu não me dei conta que estava nesse nível. Isso é preocupante, cara, isso é muito ruim. Quer dizer,
É ruim para o Brasil, é ruim para o nosso setor, é ruim. Agora, você que está aqui assistindo essa live, tá? Que parou para ver esse doido falar por alguns minutos, tiver o mínimo de senso, de olhar para as coisas e falar, cara, então se eu me dedicar um pouco acima da média, eu vou estar acima da maioria, acima de 90% dos seus colegas você vai estar. Acredite em mim. E por isso que eu falo, porque a galera ficou tão presa à parte técnica, né? Tem muita gente que estuda a parte técnica. Importantíssimo, tá? Importantíssimo estudar a parte técnica. Não tô falando que é, mesmo que eu só falo de questão técnica aqui, né? Volta e meia eu falo umas doideiras dessa que eu tô falando aqui com vocês. Mas ficou tão preso que esqueceu de estudar o básico. O que é o básico? Os princípios, o mercado, carreira, como funciona. Não estudam, porra. E aí a gente cai naquela marcha, porra. Mão de obra, ela começa a ficar realmente escassa. E não é mão de obra só física não, tá, pessoal? Não tô falando só pro campo. Pro campo eu nem falo, porque tá muito difícil, né? Quem é produtor aqui sabe, pô. É difícil demais. Na minha região, por exemplo, você não acha. É raro. Agora, eu tô falando mão de obra intelectual também. Não acha. Por quê? A galera se perdeu. E vai ficando cada vez mais superficial. A galera não se aprofunda. Você pega um vídeo técnico, coloca um vídeo técnico de 10 minutos no Instagram, não dá 100 visualização até o final. Né? Dá assim, visualização para começar a assistir o primeiro minuto. Aí depois que o Instagram bloqueia e fala assim, você quer continuar assistindo? A pessoa para. Por quê? Caraca, vou ficar aqui 10 minutos assistindo uma questão técnica, é ruim. Tem um maluco dançando aqui, olha que legal isso aqui. Olha isso aqui, essa comédia. E eu não sou contra o humor, não. Vocês sabem, quem me acompanha sabe que eu gosto de um meme, eu gosto de ter uma sacanagem, uma bobeira, eu gosto também. Isso é bom, na verdade. Só que, porra, não dá pra viver disso. Não dá pra viver de superficialidade. Não dá pra você viver falando, pô, com 30 segundos, o que eu vou fazer com 30 segundos, com 1 minuto? Se você quer me explicar alguma coisa, você fala que vai me explicar 1 minuto, eu não vou assistir, não. Porque não existe nada, absolutamente nada, que dê pra ser explicado em 1 minuto. Não existe. Se você me falar assim, Daniel, eu vou te explicar por que essa folha aqui da sua agenda, ela é de papel. Meu irmão, é 3 dias pra me explicar isso aqui. Se eu quiser saber realmente, pô. Vai saber, cara. Não tem como. Então, a galera vai se tornando superficial. E a gente começa a cair nessa parada. Sabe por quê? Eu vou explicar pra vocês. Eu acabo, pô, ultimamente eu tô com muito pouco tempo pra vir cá, pra postar conteúdo pra vocês e tal. Tenho pouco, hoje não tá dando. Tanto é que eu defini esse horário agora de 8 horas da noite aqui no meu Instagram particular, para poder vir cá bater esse papo com vocês, que é um horário que eu tô conseguindo aqui colocar. Só que o que acontece? Eu pego o Instagram lá, e aí teve um tempo atrás que eu tava assim também. Aí eu pegava o Instagram e ia lá postar um conteúdo, só que aí, pô, aí você vai rolando o feed ali, pô, legal isso aqui. Aí você começa a cair nessa tentação de que quando o conteúdo é muito longo, você passa ele para frente. Porque eu não quero ver, eu passo ele, vou rolando o feed. Esses dias para trás eu estava lendo um livro, e pô, dessa grossura, pô, eu tô lendo lá, pá. Daqui a pouco começou a entrar num conteúdo muito chato, cara. Muito enjoado mesmo. Você sabe o que eu fiz? Olha só, olha o que é o nosso intelecto. Automaticamente eu parei o que eu estava lendo e virei a folha. E fui pro próximo conteúdo. Daqui a pouco eu parei e falei, mas que porra eu tô fazendo, doido? Eu passei. É a mesma coisa que eu tô fazendo no Instagram, porque quando o conteúdo ele é muito denso, o que eu faço? Eu vou passando. Eu passo, não quero conteúdo. Então eu falei, não, isso aqui tem uma coisa errada disso aqui, ó. Tem uma coisa muito errada. Eu não tô querendo mais o conteúdo aprofundado, o que, porra? Galera, isso é mais preocupante do que vocês imaginam. Mais preocupante do que vocês imaginam. As pessoas não conseguem focar, elas não conseguem estudar. Alguém falou assim, é bom que não existe concorrência. E é verdade. Infelizmente é verdade. Infelizmente isso é bom porque não vai ter concorrência. Bom porque não vai ter concorrência. Bom porque as pessoas não vão conseguir fazer. Aí esses dias, quando eu vim para o digital, quando eu comecei aqui no marketing digital, comecei a postar conteúdo, já era professor, a gente já tinha começado a empresa, comecei a postar conteúdo, eu falei, tá, eu estudei lá, entendi como que funcionava, falei, o que eu tenho que fazer? Você tem que postar vídeo no YouTube, você tem que responder as perguntas no Instagram, enfim, beleza, é isso aqui que tem que fazer? Quanto tempo eu tenho que me dedicar a isso aqui? Sei lá. Eu estudei, fiz ali os cursos, entendi como funcionava, porque aquilo era muito... Ela era a parte era o mais importante para mim poder trazer minha empresa para o marketing digital. Eu precisei estudar aquilo ali. Aí beleza, comecei a postar. Instagram, cara, isso vai fazer 4 anos. Eu continuo fazendo a mesma coisa que eu fazia 4 anos atrás.
A mesma coisa, nunca parei de fazer. Continua crescendo, a empresa continua crescendo, no YouTube, sei lá, continua crescendo, que é difícil crescer YouTube, tá? Difícil crescer YouTube, eu continuo fazendo, mesmo sem vontade. Mesmo sem vontade. Vocês acham que eu tenho vontade de ficar postando conteúdo aqui no Instagram? Ver esses monte de doido dançando aqui na tela? Porra, isso é viagem. Se eu quiser ver bobeira, eu vou lá no TikTok lá é maneiro. Lá tem uns negocinhos maneiros. Só que se eu ficar preso naquela porra lá, eu também não vou trabalhar, né? Mas é legal, eu gosto de comédia, eu gosto de humor também. Mas, enfim, é difícil, é muito complicado. Só que aí, a galera falou assim, pô, o bom é que não tem concorrência. De fato é que a concorrência vai ficando cada vez mais baixa. Ela vai ficando cada vez mais baixa. Só que eu penso muito além disso. Porque o mercado ele funciona da seguinte forma. Imagina que você está abrindo uma loja de adubos. Imagina que você vai hoje abrir uma loja de adubos. Fala, pô, não tem concorrência. De fato, é bom não ter concorrência. Só que o fato de todo mundo, a maior parte das pessoas, não estarem dando o seu máximo, não estarem realmente, de fato, engajados, trabalhando, faz com que o mercado faça isso aqui, ó, esfrie. Não tem mão de obra? Não tem mão de obra, não tem produção, o mercado abaixa. Quando o mercado abaixa, ele impacta diretamente a sua loja que você está abrindo. Então, eu prefiro estar num projeto onde que tenha muita concorrência que vai me jogar lá para cima. O mercado vai me impulsionar. Né? O mercado me impulsiona. E vai fazer É por isso que eu sou a favor do livre mercado. Esse é um dos motivos. Porque no livre mercado, o que acontece? Fala, pô, eu tô aqui com esse notebook aqui agora. Beleza. Esse notebook aqui agora, ele é muito bom, custa X mil reais. Show de bola. Beleza. Se o mercado ele não é livre, esse daqui vai custar 3 vezes mais. Automaticamente, como o mercado é livre, eu agora quero concorrer com esse cara. O que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer um produto muito melhor que o dele e vender mais barato. Automaticamente ele vai ter que melhorar e vamos ter que começar a competir com preço. Então assim, por mais que não ter concorrência, ele pode ser bom para você no sentido de ganhar, automaticamente ele fode o mercado. Quebra o mercado. Você não tem mão de obra, você não tem produção, o mercado cai. Os produtos ficam piores.